eu abri no Salmo 90, né, e todo grifado o Salmo 90, eu falei, nossa Deus, quantas vezes eu já grifei esse Salmo? E talvez a tua palavra não tenha entrado no meu coração. Mas naquele momento, através desse Salmo, ele me fez lembrar de vários irmãos que estiveram em nosso meio, que nos abençoaram, que caminharam conosco, a Melisa, por exemplo. E ela sempre mandava esse versículo, ela falava assim, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. E eu me identifiquei muito com esse salmo. Eu falei, Deus, os dias estão passando. A gente, domingo após domingo, nós nos reunimos com uma expectativa e muitas vezes o nosso coração permanece o mesmo. A gente vai na célula e o nosso coração permanece o mesmo. E aí ele fala, né, volte-se para nós, Senhor. O Senhor é um clamor. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero estar com o Senhor. E ele faz uma pergunta, até quando, Senhor? Ele está inconformado com a situação dele, até quando eu vou ficar assim? Tem compaixão dos teus servos. E depois ele vai falar sobre o amor fiel de Deus e fala, nos sacia de manhã com esse amor, para que todos os nossos dias nós possamos nos alegrar. Então, irmãos, eu não estou empolgado porque virou o ano, porque, na verdade, assim que a gente acordou no dia 1º, é só a sequência dos dias como qualquer outro dia, né? Mas nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que renovar o nosso coração, as nossas expectativas em Deus. E esse salmo fala sobre isso, para a gente se voltar para o Senhor e para a gente se alegrar no que Ele tem feito por nós. E Deus tem alegrias para nós. Nós não podemos ser, lógico, não é, você não vai andar sorrindo ali na Paulista, né? Os caras vão achar que você é louco. Mas aquela alegria que Deus quer que a gente tenha, ela está dentro de nós, nesse relacionamento que nós podemos desenvolver com Jesus. Então, irmãos, eu desejo de todo o coração que cada um aqui possa buscar essa presença. Né, o momento do culto é muito gostoso, cara. A gente estava ministrando ali e eu senti a presença de Deus. Deus mexeu comigo. Deus fez me lembrar de coisas, de promessas, me deu esperança. E isso a gente pode ter todos os dias, não precisa ser um culto. O culto é muito bom, né? Porque a gente vê os irmãos, a gente compartilha, a gente canta junto, a gente se alegra em compartilhar as coisas. Mas tenha o seu momento devocional com Deus, não perca por nada. Não abra mão desse tempo, porque ele é muito precioso, amém? E hoje o tema tem um pouco a ver com isso que nós estamos ministrando desde que nós começamos o louvor, né? Ele fala sobre vencendo a derrota. É meio estranho, porque uma vez que a gente foi derrotado, como é que você vai vencer aquilo que já te derrotou? Mas, na verdade, muitos permanecem derrotados. E nós temos que vencer esse sentimento que nos manipulou, que nos oprimiu, que está sobre nós. Então, vencendo a derrota é um tema para marcar aí esse ano, porque eu creio que vão vir muitos desafios. Esse ano aí promete muito aí nessa questão da crise política, mas nós vamos permanecer firmes no Senhor, crendo que a nossa fé operando no poder de Deus e as nossas orações têm, sim, influência sobre as coisas que estão acontecendo. E aí eu fiquei pensando sobre esse assunto, né? Derrota, ninguém gosta de falar de derrota, né? Às vezes até mesmo entre os pastores, os caras se encontram e aí quantos membros tem na tua igreja? Aí deve ter uns pastores que até aumentam um pouquinho assim, contam as crianças, né? E começa a botar gente para falar, não, minha igreja é maior, tal, Deus tem me abençoado. Ou então na empresa, né, os caras disputando por cargo, salário. E assim vai, nossa vida, muitas vezes a gente não gosta de perder, a gente não dá o braço a torcer. E eu fiquei enquanto preparava essa introdução, eu lembrei de um dia muito triste na vida de todo brasileiro. Era... Hã? Não, para mim foi até pior, porque foi um choque muito grande. Foi no dia 12 de julho de 1998. O que estava acontecendo? A França. Eu lembro que eu estava, se não me engano, pelo menos a minha lembrança, né, se não me falha a memória, eu estava na casa do Enoque e da Kiki, não é isso? E aí nós vimos o jogo, de repente o Zidane fez um gol, todo mundo ficou assustado, e no final do primeiro tempo ele vai lá e faz mais um, e para ainda martelar o prego do caixão, eles fazem um terceiro gol no Brasil. Aquela Copa foi decepcionante. E até hoje é difícil de engolir esse placar. Fala, não, foi roubado, foi comprado, os caras entregaram. Por quê? Porque a gente não aceita a derrota. A gente não gosta de assumir que nós somos derrotados.
E aí eu fiquei pensando nessa derrota. Ela marcou o nosso país, né? E a possibilidade do fracasso, ninguém gosta de pensar nela. De repente você fez um investimento, de repente você está num relacionamento, de repente até mesmo na sua família. E aí quando você vê, você fala, Deus, não é possível, essa área aí parece que eu estou sendo derrotado. Então a gente tem um certo medo de ser derrotado, a gente tem um medo de perder. E quando a gente está diante de algo que a gente não está acostumado a fazer, esse medo paralisa a gente não avança. E muitas vezes isso acontece na nossa área espiritual, na nossa vida com Deus. Ah, eu já orei tanto, Deus não me respondeu. Oh, eu passei tanto tempo ali ajoelhado e o Senhor não falou comigo. Eu já li a Bíblia de capa a capa, eu sigo lá o Insanity até hoje, e eu não vejo diferença na minha vida. Mas não só na área espiritual, na área ministerial, na área familiar também. De repente, na área profissional, né, a pessoa vai lá, se prepara para um curso, consegue pagar o curso e sai e não vê fruto daquilo. Ou então tem que enfrentar uma redução salarial, o rebaixamento de cargo, não sei. São várias as situações, obrigado. São várias as situações que a gente pode encontrar. Enquanto a gente está prosperando, a gente está alcançando vitória, glória a Deus, Deus é bom. Mas no momento em que vem a derrota, como é que nós agimos? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a Bíblia, ela traz vários exemplos de homens de Deus que em determinado ponto da sua vida fracassaram. Tem vários para citar. De repente, se você pensar, Davi falhou na área moral. Davi, ele teve um momento da vida dele em que a família dele não estava muito legal. Brigavam pra caramba, um querendo matar o outro. E Davi tinha conquistado tudo, mas aquela área ele era derrotado. Moisés, por exemplo, quando ele entendeu que ele libertaria o povo, ele matou um cara lá porque ele achou que era de repente com a força do braço dele. E aquilo trouxe um revés muito grande na vida dele. Moisés ficou um tempo excluído, porque ele falou assim, as coisas de Deus não se cumpriram na minha vida. Eu fui tentar libertar o povo e os caras agora estão contra mim, né? E eu vou fugir, porque senão eu vou morrer, porque o faraó vai me perseguir. Teve, por exemplo, o Abraão, que ele não disse a verdade com relação à sua esposa. Isso poderia ter comprometido tudo, inclusive a integridade de Abraão diante dos povos, né? E tem o Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Talvez esse aí é o que a gente olhe mais assim e fala, não, esse cara aí merece morrer, né? Ele negou Jesus 3 vezes. Então a gente começa a rotular as pessoas. E tem o Estevão também, por exemplo. O Estevão, ele vivia uma fé íntegra. Ele era um cara íntegro, mas ele morreu apedrejado. Aos olhos daquelas pessoas que estavam apedrejando ele, falou, esse cara é um lixo. Ele fica pregando essas coisas, e está morrendo por causa delas. Era só ele negar, não ia ter problema nenhum. Então, de uma certa forma, nós vamos passar por momentos que parecem ser derrotas na nossa vida. São momentos em que a gente vai ficar abatido, a gente vai se sentir humilhado. E aí eu te pergunto, como é que nós vamos responder a essa situação? Isso é muito importante, irmãos, porque ninguém está livre da derrota. Ou melhor, ninguém está livre da possibilidade da derrota. Eu li uma frase e eu concordo com ela. A derrota todos já têm. A questão é se você vai lutar para obter a vitória. Porque se você for considerar, não vou entrar lá porque senão não vai dar certo. Já perdeu. Desclassificado. Eu não vou tentar cantar porque se eu cantar errado os caras vão zoar de mim. Você nem tentou, você nem ensaiou, você nem foi se preparar. Não vou tentar fazer um trabalho social porque eu sei que é difícil, não vai ter apoio. Nem tentou. Então essas coisas vão travando a gente. Só que todos esses homens que eu falei da Bíblia, se a gente começar a ler a história deles, do começo ao fim, a gente vai ver que Deus, em todos os momentos, estava com esses homens. E Deus fortaleceu eles nos momentos mais difíceis. Não é diferente com a gente, irmãos. Por isso que nós temos que clamar a todo culto, dessa forma que a gente fez, ser verdadeiro na presença de Deus. Porque nós temos áreas que nós ainda estamos derrotados. Ou então nós somos orgulhosos demais para assumir isso. Pode ser área sentimental, pode ser área financeira, todas essas áreas que a gente vai citar da vida. Pode inclusive ser, de repente, um plano, um projeto que não sai do papel. Isso te frustra, isso aí é o espinho na carne. Por que isso aqui me persegue, Deus? Por que eu não consigo ajustar isso? É uma área que nós sentimos derrota. Mas como Deus estava com esses homens, o Senhor também está conosco. E na palavra dele a gente encontra condições de lutar melhor, para poder não se sentir derrotado, para poder não ficar prostrado diante de um erro, diante de uma possibilidade de perda, né? E aí a gente vai usar uma história de Josué muito famosa para falar um pouquinho sobre isso, como vencer a derrota, como sair de uma experiência negativa e continuar caminhando e continuar obtendo a vitória no Senhor.
E todos conhecem, né, a história de Jericó. É uma história muito famosa, né? E eu vou explicar mais ou menos a estratégia que Deus para esse povo. Eles estavam ali e Deus direcionou uma palavra para Josué. Ele falou o seguinte: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, e faça isso durante 6 dias. E nesses 6 dias os 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º dia todos vão marchar 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes vão tocar as trombetas. E aí, quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Deus foi muito claro na estratégia dele. Ele falou: Josué, estou te entregando essa cidade nas tuas mãos. Aí, de repente, ele perguntou: mas como, Senhor? E o Senhor providenciou o meio. Falou: vai ser assim. Falei: meu, que louco, né? Tem uma cidade toda fortificada, eu vou ficar lá dando voltinha, só observando, calado, né? O Josué falou: vocês fiquem quietos, só no 7º dia que vocês vão fazer barulho até quebrar tudo. E, de repente, Deus falou o seguinte: essa cidade, né, a Jericó, com tudo que nela existe, será consagrado ao Senhor para destruição. Ele fala: será anátema para o Senhor. Tudo que tiver lá vai ser destruído. Nada pode continuar onde está. E aí Deus, inclusive Deus, ele lembra. Ele fala: somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porque ela escondeu os espias que enviamos. E ele falou: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Deus foi muito claro na instrução. E ali eles tiveram um momento de vitória, onde, pensa, eles tinham saído do deserto, atravessaram ali o Rio Jordão, e ali eles estavam com a promessa de tomar posse daquela terra que havia sido prometida para toda a geração de Israel. E Josué estava com essa responsabilidade diante do povo. Imagina, nossa, eu tenho que levar esse povo para a vitória, porque Deus está com a gente. E se não der certo? E se essa estratégia parecer uma coisa louca e todo mundo for embora? Mas não, ele deu a instrução e eles foram lá, vamos confiar na palavra de Deus. E eles foram enfrentar Jericó e foram bem-sucedidos. Só que aí a gente chega numa história mais para frente que não é tão positiva assim. Não é uma história muito alegre, porque houve uma derrota no povo. Vamos ler então Josué 7, de 1 a 5. Está no PowerPoint, se você não tiver Bíblia. Fala o seguinte: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. E por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas e os feriram. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Esse tópico que nós estamos falando é: por que caímos na derrota? A gente acabou de ver que Josué tinha conquistado e tomou posse de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade grande e talvez poderosa. E eles tinham conseguido vencer pela estratégia do Senhor. Mas tinha um infeliz no meio do povo de Israel, que ele não quis seguir ao Senhor. Eu não sei porquê, esse cara ele quis transgredir e quis dar uma despertão, quis sair por cima e acabou roubando algumas coisas para ele, sem falar nada para ninguém. Eu acho engraçado, né? Porque uma pessoa entra e sai com um monte de coisa sem ninguém ver. Alguém deve ter sido cúmplice nessa história. Mas não quis também, a Bíblia não fala isso, mas eu acho estranho, o cara teve essa ousadia de entrar no acampamento e fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. E ele pegou essas coisas para eles, e isso prejudicou toda a campanha, toda a guerra que Josué ia travar em outros lugares. E aí a gente tem o exemplo de Ai. Falou: manda lá uns caras para ver essa terra. Eles viram e falaram: não é tanta gente. Se a gente ganhou de Jericó, esses caras a gente vai dar conta. Não precisa mandar todo mundo. Manda alguns, eles vão dar conta. E quando chegaram lá, eles apanharam feio. Morreram 36 homens. Então, mesmo em pequenas lutas, nós podemos ser derrotados. Às vezes eles
olharam e falaram, ridículo, né? A gente consegue vencer. Só que o que aconteceu com eles, se você pensar? Eles não buscaram a Deus. No começo, Deus deu uma estratégia, vai para Jericó e faz isso. Eles fizeram, eles venceram. Agora em Ai, eles falaram assim, nós podemos, vamos lá avançar. Vai ser legal, a gente vai conseguir vencer deles, eles são poucos. E eu creio que, lógico, a história ela é verdadeira, ela fala de uma cidade sendo atacada, mas se você pensar em Ai como uma pequena cidade, essa cidade não vai trazer problema para nós. E você traz isso para o nosso contexto espiritual. Às vezes a gente subestima o poder de um pecado, por exemplo, uma coisa pequena. Às vezes a gente subestima que o inimigo está diante de nós e quer nos derrubar. A gente fala, não, isso é coisa da Idade Média, né? O Satanás com um chifrão lá, com um tridente espetando a nossa bunda. Isso aí não, isso é coisa da Idade Média, não tem nada a ver com hoje. Então a gente começa a menosprezar essas coisas. A gente começa a menosprezar essas pequenas pedras que podem causar o nosso tropeço. Então a gente tem que ficar atento com isso, irmãos. Por que nós caímos na derrota? Primeiro, porque nós menosprezamos pequenas coisas que podem trazer grandes consequências na nossa vida. E outra coisa é não deixar Deus no comando. É não buscar essa orientação de Deus. E eu fico pensando, cara, Josué tinha tudo diante dele para poder dar certo. Só que ele não entendeu que ele tinha que continuar buscando a Deus. E quando ele parou e deu a ordem para os homens, ele nem pensou direito. Ele falou, realmente, nós somos mais fortes, vamos lá e vamos vencer esse negócio. Então, por que a gente recorre a Deus, em alguns casos, mas existem casos que nós não conseguimos entregar para Deus? Você já fez essa pergunta? Porque tem áreas que você até esfola o joelho de orar, mas tem áreas que você deixa quieto, você deixa ali em banho-maria, né? Não precisa tocar nisso aí, não tem problema, deixa quieto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Também o que pode acontecer muitas vezes é a gente muitas vezes agir num ímpeto, agir da nossa maneira diante de coisas que nós deveríamos realmente consultar o Senhor. E eles foram nesse lance da autossuficiência. Não, a gente pode. 3.000 homens, não precisa ser muito mais que isso. Manda esses 3.000 homens para atacar. Então você vê que aqui, essa questão da autossuficiência, esse desejo de querer fazer do seu jeito, e ao mesmo tempo essa questão de menosprezar coisas pequenas. Nós podemos cair na derrota exatamente por essas coisas. Por não depender do Senhor. Por não clamar ao Senhor e pedir essa direção. E aí o ponto 2. Qual é a nossa reação diante da derrota? Tem um outro PowerPoint aí, o Josué 7, do 6 ao 9. Eu vejo que Josué era um líder do povo. E ele estava preocupado em honrar o nome de Deus. Porque nessa oração que a gente vai ler aqui, você vai ver que ele estava preocupado e fala, Deus, e aí, como é que vai ficar agora o teu nome diante dessas pessoas, né? Ele fala assim, então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes e prostrou-se o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, sinal de humilhação. E ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Em parte, a postura de Josué ela foi louvável. Ele viu que teve uma derrota e ele foi buscar o Senhor. Fala que até lá ele foi lá, se prostrou, pôs o pó na cabeça lá, mostrando humilhação, e ficou lá até de tarde diante da arca de Deus. A arca de Deus representa a presença de Deus. E ele querendo entender, Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso com o seu povo? Eu creio que muitas vezes as derrotas vêm na nossa vida para a gente se humilhar na presença de Deus. Eu estava compartilhando com a Karen uma música que a gente aprendeu lá no sertão. Pode ficar tranquilo, eu não vou cantar como sempre. Eu tenho ela no meu celular, mas é uma música muito interessante. Talvez os teólogos não vão gostar muito dessa música, porque é Deus conversando com o cara, e tem uma frase que Deus fala, não dá mais para viver assim, né? Deus nunca vai falar que não dá mais para viver assim. Mas é interessante a conversa, porque eu não sabia o testemunho que tinha por trás dessa música. E esse cara é um cara muito famoso lá no Nordeste, ele é um cantor, as músicas são bem diferentes. E essa música me chamou a atenção, porque ele falava assim, Deus falando com ele, né? Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. E aí ele vai falando várias coisas, é muito legal a música. Só que o testemunho do cara é o seguinte, ele começou a ter uma agenda lotada, ele começou a ir para lá, para cá, congresso, gravação, participação de evento,
programa de TV, ele estava bem sucedido, indo para lá e para cá. Mas de repente ele falou, eu não estava mais jejuando, eu não estava mais orando, eu não ia mais para as vigílias. A gente nem sabe o que é mais vigília, né, irmãos? Ah, por quê? Porque fica cansado, amanhã tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem essa agenda lotada, não dá para ir na vigília, irmão. E ele começou a abandonar várias práticas, que na verdade essas práticas que o levaram até lá. E aí ele falou que um dia ele se deu conta de que ele estava desviado dentro da igreja. Não desviado porque ele estava pecando, mas porque ele estava fazendo coisas de Deus sem a presença de Deus. Mais ou menos que nem o povo de Israel indo para Ai. Ah, vamos lá, vamos com a nossa força. E aí ele falou que ele entrou na presença de Deus, e ele fez o seguinte, ele pegou 2 cadeiras, aí ele falou, vou sentar aqui, Jesus, é aqui essa cadeira para o senhor sentar. E enquanto o senhor não vier aqui sentar e falar comigo, eu não vou sair daqui. E falou que ficou a noite inteira orando, buscando a Deus. E ele começou a pensar, eu estou fazendo uma coisa meio louca, né? Jesus não vai aparecer aqui sentar na cadeira. E aí quando ele pensou em levantar, ele falou que ouviu Deus falando com ele. E aí ele escreveu a música. E aí fala exatamente sobre isso. Eu quero falar com você, mas você não tem mais tempo para mim. Eu realmente quero ser seu amigo. Mas você já ocupou tanto a sua agenda que eu não tenho espaço para mim. E eu não sei, cara, acho que como um cristão, a gente tem que se incomodar com isso. Não tem sentido uma vida cristã sem Cristo. Né? E eu vejo que aqui é a mesma coisa. Não tem como você ir lutar sem ter a presença de Deus. Não tem como você se preparar e entrar numa luta sem contar com a presença de Deus do teu lado. Sem contar com a graça de Deus no dia a dia. E às vezes a gente entra em batalhas e lutas que a gente acha que a gente só está perdendo, mas na verdade a gente é o problema do negócio. Aqui tinha um problema muito sério, era o Acã. Mas o Acã ficou na dele. Falou, não, deixa quieto, está aqui minhas coisas, o dia que a gente conquistar toda essa terra, eu vou ficar rico e vou estar bem na fita. Mas, esse pecado impediu que Deus estivesse com eles. Então, eu vejo que mesmo ele se humilhando na presença de Deus e buscando uma explicação, ele ainda não entendeu qual era o propósito de Deus. Porque ele começou a falar, Deus, era melhor a gente nem ter atravessado o Jordão. Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que eu vim até esse lugar? Não é a pergunta que a gente faz? Deus, por que até aqui o Senhor está comigo, mas e aí, o que mudou nisso? Se você nunca fez essa pergunta, irmão, eu não sei, talvez você não tenha passado por um vale aí, por uma dificuldade. Nossa, Deus, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Só que ele não tinha enxergado o todo. E Deus estava lá no negócio, até que Deus chegou e falou com ele. Deus se mostrou para Josué. Ele, naquele momento, estava com uma visão incompleta do negócio. Ele estava só olhando para a derrota. Mas ele não enxergou o porquê que eles foram derrotados. 3.000 contra uma cidade pequena. Os 3.000 que já eram vitoriosos, que já tinham experiência. Eles não podiam perder. É mais ou menos que nem o Palmeiras, né, na Copa lá do Brasil. Não, o Santos vai ganhar, tal. Tá bom, deixa quieto. Aí o Palmeiras foi lá, mesmo sendo incapaz, mesmo sendo menos cotado, e ganhou. Desculpa, Milton, mas é a verdade tem que ser dita. Não, eu estou brincando, mas às vezes é assim mesmo. Quantas vezes a gente já não viu isso no esporte? Não, esse cara é o favorito. Aí o cara vai lá e perde para a zebra. Por quê? Porque a zebra, não estava autoconfiante. A zebra estava lá tentando se manter firme, focada e dando o melhor. Porque a derrota já era certa, né? Então, vou tentar, vou fazer de tudo para ganhar. Vou voar no cangote desse cara, não vou largar ele. E é assim que acontece. O homem cai porque ele é autossuficiente. O homem cai porque ele é orgulhoso. O homem cai porque ele não se humilha. E Josué, com o coração que ele tinha diante de Deus, talvez seja como muitos de nós aqui. A gente se humilha e fala, Deus, por quê? Só que aí, eu vejo que isso vai ser o terceiro ponto. Mas nessa postura de Josué, ela mostra que nós podemos ter vários posicionamentos diante de uma derrota. E eu fiquei pensando, lógico que não vai se limitar a esses 3 pontos que eu vou falar. Mas um deles é a gente para de avançar. Eu não sei se você tem essa experiência. De repente você perdeu numa área e fala, não dá mais, né? Não dá mais para continuar, esse caminho é muito penoso, melhor a gente ficar relax aqui. Às vezes acaba até fugindo. Então, por exemplo, você começou ali com um trabalho de célula. Não, é difícil, cara, não dá para cuidar desses caras não, os caras ruins, os caras não vêm, tem que ficar ligando, os caras não dão bola, ninguém quer nada e tal. E daqui a pouco você foge. Não quero mais, é penoso. Um ministério nas tuas mãos, uma família, não, agora tem que sustentar minha família. Meu Deus do céu, tem cara que foge, não aguenta a pressão. Por quê? Porque se sentiu derrotado e não ouviu de Deus de que maneira ele deveria reagir. Então, alguns param de avançar e acabam fugindo. Essa postura de fuga, irmãos, é complicada. Porque, na verdade, a gente deixa de assumir uma responsabilidade. Se você, diante de Deus,
está abrindo mão de alguma responsabilidade que Ele te deu, seja na sua família, seja no ministério, seja onde for. É um tempo de se arrepender e falar, Senhor, eu não quero mais fugir. Porque se o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, se no Senhor está a vitória, por que eu estou fugindo? Não tem motivos para fugir. Paulo fala, tem uma hora que, por fora a gente vai estar podre e tal, mas lá dentro a gente está sendo renovado. A gente pode ser açoitado, mas lá dentro, Cristo está em nós e nós vamos renovar a nossa alegria, a nossa expectativa. O outro ponto, a gente para de acreditar. Parar de acreditar, a incredulidade, ela brota no nosso coração. Deus, lutei tanto, eu já fui, talvez, tão envolvido com alguma coisa e aquilo lá me decepcionou, aquilo lá me trouxe uma derrota. Então, eu simplesmente não acredito que Deus pode mudar a situação. Eu simplesmente abro mão de crer que a palavra de Deus disse que Deus pode mudar as coisas. Normalmente a gente enfrenta isso, principalmente na nossa casa. É verdade ou não é, irmãos? Não estou sendo exagerado ou querendo ser um pouco trágico, mas é verdade. Tem coisas que falam assim, o cara não vai mudar, aquela pessoa não vai mudar, essa situação não vai mudar. Às vezes até na igreja mesmo, não vai mudar. Então, a incredulidade toma conta e a gente para de crer, a gente para de ter fé de que as coisas podem ser diferentes. Porque Deus pode fazer coisas novas a partir de coisas velhas. Deus pode fazer algo surgir do nada, algo que a gente nem espera. Só que o nosso coração está tão endurecido com essa questão que a gente fala, não pode, é impossível. E essa incredulidade toma conta dos nossos corações. Josué estava um pouco assim, ele estava incrédulo. Ele falou, não, é melhor a gente vai acabar morrendo aqui, porque os povos vão ver a nossa derrota, vão tirar a sarro da gente e vão vir matar todo mundo. Então por que a gente atravessou esse Jordão, Deus? Por que o Senhor nos trouxe até aqui? Nós estamos perdidos. Ele até fala, o que o Senhor vai fazer com o teu nome? Como se eles fossem defender o nome de Deus. Deus, agora que a gente perdeu, quem é que vai defender o seu nome? Então ele estava incrédulo, ele não via como. E um terceiro ponto que eu identifiquei, talvez você identifique mais, é ótimo, mas você pode compartilhar com os irmãos. Outra reação que a gente pode ter diante da derrota, a gente para de lutar. Uma coisa é você avançar, mesmo tomando as porradas e batendo, você continua avançando. Outra coisa é você parar de lutar, e você só apanha. Você parou de lutar, você está entregando os pontos. E a sensação que você tem é, eu já fiz tudo que eu podia. Tudo que estava no meu alcance, eu tentei para essa situação. E eu paro de lutar, eu simplesmente prefiro continuar apanhando, e eu não vou revidar, eu não vou reclamar, eu vou ser uma mosca morta, eu vou ficar ali parado só apanhando. João Bobo, o Bob, da academia lá, que você fica dando soco, ele não faz nada. De vez em quando ele volta em alguém, mas é raro às vezes. Então, eu acho que nessa questão de parar de lutar, é mais ou menos o pensamento assim, eu vou poupar minha energia. Cansei. Melhor ficar aqui, mesmo que eu apanhe, pelo menos eu não preciso me expor mais, não vou dar a cara a tapa. Muitas vezes, eu não sei vocês, no meu tempo que eu trabalhava numa empresa, eu parei de lutar uma época. Eu falei, isso aqui vai ficar assim mesmo, eu já fiz tudo que eu podia, então vamos caminhando dessa forma mesmo, e você perde a alegria, você perde a fé, você perde a esperança, e você vira um Walking Dead aí no meio profissional. Você não tem mais relevância, você não se importa com nada, não quer mostrar Cristo para as pessoas, porque você já tentou também, não vale o esforço. Então essas atitudes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, essas reações que a gente pode ter durante a derrota. Porque Deus não nos chamou para estar nessas situações. E eu fiquei pensando, nós não podemos perder uma guerra por causa de pequenas coisas. Às vezes, eu não sei, você olha para um cara assim e fala, o cara é muito bem-aventurado na questão, sei lá, o cara é generoso, o cara investe na obra de Deus, paga lanche para as pessoas e tal, dá carona, o cara é muito generoso. Mas tem uma área que o cara tropeça, e aquela área ele não consegue vencer de jeito nenhum. Às vezes o cara é talentoso pra caramba. Estava falando também, compartilhando sobre uma menina que eu conheci lá no seminário, ela veio me adicionar no Instagram, eu fui ver as fotos dela, E a menina sempre com violão lá, maior cara de adoração, saindo lágrima, o nome dela assim, não sei o quê, vigília tal, congresso tal. Eu falei, eu conheço ela. Eu espero que ela tenha mudado, mas se ela for a mesma que eu conheço, misericórdia. Porque as pessoas querem passar uma imagem e elas não são aquilo. Então por que a gente não lida com a real? Por que a gente não trata primeiro o nosso coração? E aí, de repente, isso é uma pedra de tropeço para a vida dela. Eu espero que não seja assim. E muitos fazem isso no ministério. A gente se põe uma máscara, está tudo bem, vamos continuar, vamos conduzir, Deus é bom, mas lá dentro está tudo podre.
Então a gente precisa, da presença de Deus. A gente precisa ter esses momentos de falar, Deus, por que eu parei de lutar? Por que eu desisti? Por que a incredulidade está tomando conta do meu coração? Por que eu estou fugindo? Pergunta para Deus, se você estiver passando por isso. Entra na presença dele, aprende a fazer como Jacó. Jacó é um grande exemplo, cara. Ele entrou na presença de Deus ali no Vale do Jaboque, sei lá, começou a lutar com Deus, cara. Ele falou, não vou largar enquanto você não me abençoar. E ele tomou mata-leão na coxa, lá, sei lá se existe isso, e andou mancando a vida inteira, né? Perder aquela luta foi uma mancada, mas tudo bem. Eu vejo que Josué, ele se colocou em oração com o propósito de tentar lutar. Mesmo que ele tenha fraquejado, mesmo que tenha tido incredulidade, eu acho que ele falou, Deus, por quê? Alguma coisa incomodava Josué, porque senão o que ele ia fazer? Pegar o exército, os seus incompetentes, por que vocês perderam naquela cidade? Vocês são burros, vocês não sabem lutar? Está todo mundo demitido, vai todo mundo, atravessa o Jordão e volta lá para o Egito. Ele não fez isso. Ele falou, Deus, o que aconteceu? Se nós estamos apanhando, por que nós apanhamos? Isso é para a igreja. Igreja, se você como cristão olha para a pão e fala, nossa, nós estamos apanhando aqui ali, pergunta para Deus, por que nós estamos apanhando? Você pode ser a resposta. Você pode ser aquele por quem Deus vai trazer uma solução. Isso é fé, irmão. Isso é você entrar na presença de Deus e ser alguém que vai anunciar a palavra de Deus. Profetizar não é só falar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar... Não, profetizar é isso. Deus está falando que Deus vai restaurar essa área. Deus está falando que Deus, Ele é responsável pelas nossas famílias. Quando você entra na presença de Deus e ouve isso e fala para o povo, eu duvido que a fé dessa pessoa não vai se encher. Que ele vai voltar a ter esse ânimo de topar outras brigas e vai abandonar essa derrota. Isso é vencer a derrota. Não vamos carregar com a gente a derrota. Eu não vou dar spoiler, mas tem um filme que todo mundo precisa assistir, que é o War Room. Né? O pessoal do Cancion fez quase uma lavagem cerebral na gente. Vocês têm que ir, vocês têm que ir, vocês têm que ir. E aí alguns foram no cinema e a gente conseguiu ele em pendrive, porque a gente tem a ideia de passar para os chineses, porque tem a legenda em mandarim. Isso não vai ter no cinema, né? Então, de uma certa forma... Oi? É dublado ainda, isso que é pior. Você tem que começar a orar lá, porque é terrível você entender o próprio português. Mas nessa questão desse filme, ele fala uma história muito simples, eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos, mas fala basicamente de uma vida de oração. O quarto de guerra. E depois que eu assisti esse filme, irmãos, isso mexeu comigo. Porque eu falei assim, cara, quando eu era um novo convertido, eu cria que se eu ajoelhasse, Deus ia me ouvir. E se eu orasse diante de Deus, Ele ia se importar com a minha oração. E eu falei, por que eu parei de orar assim? Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o filme. Por que eu parei de orar pelas maravilhas de Deus na minha família? Por que eu parei de orar para que Deus viesse com poder e intervenção na igreja? Por que eu parei de orar pelos meus relacionamentos? Comecei a ver várias coisas que eu estava abandonando. Algumas eram fugas, outras talvez fosse parar de acreditar, e algumas até parar de lutar. Então esse filme, irmãos, ele de uma certa forma mexe com a gente. Se você leva Deus a sério, se você ama a palavra de Deus, se você ama servir ao Senhor, se você assistir esse filme e ficar igual, cara, você precisa ir para uma vigília ali e ficar horas na presença de Deus. Mas eu duvido, cara, que o filme não vai falar com você. Porque eu creio que esses caras foram movidos por Deus para trazer uma mensagem para a igreja. A igreja não pode perder esse hábito de entrar na presença de Deus e orar. Aliás, já anota aí na sua agenda, a última sexta-feira do mês, oração aqui na Pão. Participe. É importante, a gente está junto, clamando ao Senhor. E, irmãos, não quero ficar dando, como é que fala, profetada e tal, brigando assim, mas as nossas reuniões de orações, assim, elas têm sido muito não participativas. Eu sei que todo mundo tem sua agenda, tem seus compromissos, mas, cara, eu já estou avisando antes, final do mês, última sexta-feira, às 8 horas aqui na Pão. Junta a hora, vem, sabe, busca com a gente o Senhor, vamos compartilhar aquilo que Deus falou com você, isso a gente vai crescer como corpo. É crer que a oração tem poder. E eu fiquei lembrando depois desse filme, quantas vezes a gente botava um tapete mó fedido ali, todo mofado, e ficava com a cara lá chorando, saindo remela. Por quê? Porque a gente queria a presença de Deus. E a gente era pobre, necessitado, a gente era pobre, cego e nu, e chegava, Deus, por favor, muda a nossa situação. Deus, transforma o nosso coração. Senhor, traz pessoas novas para essa igreja. Senhor, converte aqueles corações. Abençoa o meu chefe, abençoa meu tio, abençoa meu primo. A gente tinha essa oração. E eu fiquei pensando, caramba, Deus,
Será que a gente virou tão egoísta que a gente só pensa no meu carro, na gasolina que subiu, no restaurante que eu vou ter que deixar de ir? Eu fiquei pensando nessas coisas. E Deus está confrontando, irmãos. Eu espero que você assista esse filme e também seja confrontado pelo Espírito Santo, porque, cara, você faz parte do corpo de Deus. E Ele quer que você seja atuante na obra dEle, mas não por força. Não é, nossa, agora eu vou ter que dar tudo de mim. E o cara está cansado lá, apodrecido, não consegue nem render no trabalho. Não, mas é ter essa vida renovada, restaurada, com expectativa. Essa vida que já venceu as derrotas do passado e quer avançar para novas lutas. Cara, chega, é igual aquela mensagem que a gente deu no final do ano, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante. Avanço para o alvo. Vamos curar o nosso coração na presença de Deus. Deixa as coisas velhas para trás. E a gente vai para um outro ponto. Como Deus trata o fracasso? E aí tem um outro trecho muito interessante, que é Deus respondendo para Josué. O Senhor disse o seguinte para Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. E por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, pois se tornam merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. E vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não os retirarem. Irmãos, Josué ficou ali clamando o dia inteiro, até que chegou o momento que Deus falou. E Deus não falou nada mais, nada menos do que ele já tinha falado antes. Ele falou: destrua as coisas que são consagradas para destruição. Não fiquem com elas. E para Josué ele foi lá e falou exatamente isso. Vocês vão continuar perdendo as batalhas. Vocês vão continuar sendo derrotados. Porque vocês não cumpriram a minha palavra. Vocês não me obedeceram. Porque vocês não me chamaram para estar perto de vocês. E eu vejo que isso, irmãos, é uma questão de Deus conduzindo Josué no meio da derrota. Essa palavra, por mais que esteja no Antigo Testamento, é uma mensagem para a gente. Para mostrar o porquê que muitas vezes a gente não rompe com esse vínculo que a gente cria com as derrotas da vida. Deus fala: tem coisa que está impedindo você de avançar. Abre mão dessas coisas. Santifique-se. Levanta. Ele não fala: fica aí prostrado chorando a vida inteira. Ele fala: levanta. Deus quer restaurar Josué. Deus quer restaurar o líder para que o líder possa influenciar o povo. Deus quer restaurar aquele líder para que aquele líder vá para o povo e fale: o Senhor disse que nós estamos perdendo porque há pecado no nosso meio. Nós estamos tomando porrada daqui e dali, por quê? Porque há pecado no nosso meio. Há coisas que nós não santificamos. Então, ele dá uma estratégia muito poderosa, muito mais do que invadir Jericó. Ele fala: santifica-se. Busquem a Deus. Esteja na presença de Deus. Assim nós vamos vencer toda e qualquer derrota. Assim nós vamos lidar com o nosso fracasso. Se nós estivermos na presença de Deus e aprender a ter uma dependência dEle. A vitória depende mais de Deus do que de você e de mim. Pensa isso. Quantas vezes você fala: eu já lutei tanto, Deus. Mas a vitória depende mais do Senhor do que do seu esforço. E uma coisa muito bonita que eu vejo, Josué estava comandando um povo. Josué estava assumindo o lugar de Moisés. Existia expectativa, o que esse pirralho vai fazer com a gente, né? Será que a gente vai morrer aqui tudo? A gente passou por tantas coisas para a gente morrer agora? Não, ele foi lá, se humilhou, ouviu Deus e ele quis fazer o quê? Opa, é para fazer isso? Então vamos corrigir. A partir de hoje nós vamos ajeitar segundo a voz de Deus. Nós vamos sim abrir mão dessas coisas que estão no nosso meio e nós vamos condenar aquele que pecou. O pecado, irmãos, ele sempre vai trazer destruição. O pecado vai sempre separar as pessoas. E o pecado vai sempre impedir que a gente alcance o propósito de Deus. Então, se a gente anda infeliz, se a gente anda triste, se a gente não vê motivação para lutar, é algo que a gente talvez não tenha confessado para o Senhor. É algo talvez que a gente carregue lá de trás. Acã, de repente, era o mais pobrezinho do Egito, aí chegou lá, opa, agora é minha chance, né? Eu vou conseguir mudar de vida. E não pensou em ninguém, pensou só nele. E isso trouxe um pecado muito sério, e o povo todo estava sofrendo as consequências de um pecado. Obviamente, nós não vamos ser todos santos, 100%. Nossa, agora
todo mundo está na presença de Deus, está até brilhando o rosto, assim, você olha para o Boaz, você até, nossa, põe um véu aí, por favor, que está me incomodando a vista. Não vai acontecer isso, talvez. Mas é um povo que sabe andar de acordo com o que Deus está direcionando. Josué fez isso. Então, o que é importante? Eu lembro quando eu estava desenvolvendo essa mensagem, eu queria falar muito das estratégias que Deus pode dar para nós, né? E era uma conversa com o pastor, ele redirecionou, porque, na verdade, Deus, ele não vai ficar ungindo estratégia e método. Lê aí esse livro, ó, você vai fazer a célula crescer. Não. Deus vai ungir as pessoas. Deus, ele vai abençoar pessoas que estão interessadas em entrar na presença dele e falar, Deus, eu quero tapar essa brecha. Deus, eu quero entender por que o povo está apanhando. Eu quero entender por que nós estamos derrotados. E Deus vai trazer a unção sobre essa pessoa. Essa pessoa pode ser você, irmão. Essa pessoa pode ser eu. Pode ser qualquer um. E eu não sei, a gente talvez limita muito Deus. Eu fico vendo as crianças, né? E existem igrejas que os meninos estão lá profetizando, os meninos estão orando. Vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Não precisa ser o Boaz, a Lica e a turma que está ali na faixa etária, a Rose, Cris e tal, para cuidar dessas crianças. Vai você, ele pode te olhar como alguém assim, nossa, esse cara aí é um homem que segue Deus. Eu quero aprender com ele. Troca uma ideia com essas crianças, troca uma ideia com esses adolescentes, vai influenciando. Você vai ver se não vai dar fruto isso, cara. Tenho certeza que vai dar fruto. Então é estar atento para a gente poder passar. Não essa estratégia, segue isso que vai dar certo, irmão. Só você orar 3 horas por dia. Não. Fala assim, Deus, ele quer te usar no reino dele. Mas eu sou criança, eu sou jovem, eu sou adolescente, eu sou isso, aquilo. Cara, quando eu era moleque também, eu fui na frente lá e foi Deus que capacitou. Hoje nós temos um grupo grande aqui de louvor, graças a Deus. Hoje nós temos pessoas que estão conduzindo célula, nós temos pessoas que estão cuidando das crianças, e outras áreas, né, que muitas vezes a gente nem fala aqui. Mas são pessoas que Deus está capacitando. São pessoas que Deus está usando para abençoar vidas. E com certeza isso, cara, é uma alegria, porque você está servindo ao Deus. Então Deus, ele quer encontrar pessoas que tenham essa dependência dele. Não vai fazer que nem o exército lá, vamos lá, manda os caras mesmo, vai eles lá e eles vão vencer. Não. Pessoas certas, pessoas chaves, para serem ungidas e abençoadas por Deus, para poder cumprir o propósito de Deus. Então eu vejo que esse sucesso que a gente procura, essa vitória, essas alegrias, elas vão vir a partir disso, né, de uma vida que foi transformada por Cristo. E a própria obra foi de Cristo. Toda vitória que você pensar na sua vida, se não fosse por causa de Jesus, com certeza não seria pelos nossos esforços. Porque toda vez que a gente empenha o nosso esforço, alguma hora vai dar errado, alguma hora a gente vai se frustrar, e alguma hora a gente vai se sentir derrotado. Errar é comum. Todo mundo está sujeito ao fracasso, seja em qual área for. Mas nós temos Cristo, que pode nos ajudar a rever o que nós fizemos de errado, voltar atrás e poder mudar as situações. Amém? E antes de concluir, eu queria trazer mais uns versículos. 2 Coríntios 10, 4. Grava esse versículo, escreve lá no teu banheiro, no teu carro. Ele fala o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Cara, Jericó era uma cidade murada. Era uma cidade super bem ali, é uma cidade estratégica. E eles vieram e derrotaram Jericó. E aqui você lê isso, Paulo falando agora no Novo Testamento, ele falando sobre as armas que nós temos para lutar. E ele fala, não são armas humanas. Então não é a partir do nosso muito falar. Não é pelos nossos comentários. Não é pelas histórias que nós contamos. Não é pela sua observação ou seu ponto de vista. Não é também pela força. Não adianta você bater no cara, o cara não vai mudar. As armas com as quais lutamos não são humanas. Arma humana vai desde a arma branca até a arma bazuca e tal, soco e tudo vai, tudo é válido. No conflito humano, cara, se acerta o cara no nariz e não quer nem saber. Mas ele está falando, vocês cristãos, as armas com quais vocês vão lutar não são humanas. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem alguma fortaleza na sua vida, irmão? Na minha vida eu já identifiquei, existem muitas fortalezas. Só que eu comecei a voltar para a palavra de Deus e eu falei, Deus, talvez eu esteja lutando com as armas erradas. Talvez a minha mão já está sangrando de tanto eu ficar batendo na parede, não vai resolver. Eu tenho que lutar com outra arma, eu tenho que ter outra visão sobre as coisas que acontecem na minha vida. Porque senão você vai sempre ser aquele coitadinho que fracassou. Você sempre vai ser aquele que apanhou, que sofreu bullying,
que a menina ignorou e tal, se tranca no quarto, começa a tomar sorvete que nem um louco, assistindo filme preto e branco sem som ainda. Triste, com café frio depois. Muito triste. Deus nos dá armas para nós vencermos. São armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Cara, imagina a gente chegando lá e olhando assim, qual que é uma dificuldade que nós temos que orar? É pelo Brasil? É pela crise política? Isso é uma fortaleza, então vamos começar a orar. Vamos começar a orar para que Deus quebre essa fortaleza. E para que o Espírito Santo entre no coração daquelas pessoas e possa transformar os nossos líderes. Cara, isso é fé, a igreja foi chamada para isso. Ah, mas eu não estou lá em Brasília pregando para o cara. Não interessa, cara. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E se nós orarmos daqui, Deus vai operar lá. Se nós orarmos juntos, a nossa família vai ser transformada. O nosso país pode ser transformado. Existiram nações que experimentaram avivamento e que hoje estão numa desgraça. Por quê? Porque eles pararam de buscar o Senhor. Eu não sei quem mandou o vídeo de um menininho espanhol falando. Foi você? Depois fala para lá mandar para todo mundo. Eu só fui ver hoje de madrugada. Eu abri assim, falei, deixa eu ver o que esse moleque quer falar, né? E muito legal a visão dele. Um molequinho simples, falando algo a respeito de Deus, né? E fazendo as pessoas entender que, muitas vezes, Deus não vai entrar arrebentando tudo. Ele fala assim, beleza, você não quer que eu participe da sua vida? Eu vou estar aqui esperando. Porque fala, busque o Senhor enquanto há tempo. Ele fala, aqueles que buscam o Senhor vão encontrar. Né? E outra coisa, ele fala assim, eu serei achado de vós. Então Deus, Ele está esperando ser procurado. Deus está no nosso meio a vida inteira, cara. Você está pecando, Deus está do teu lado. Você está, sei lá, pensando besteira, Deus está do teu lado. O cara está pensando em se matar, Deus está do lado dele. Mas Deus não tem como chegar e falar, deixa eu entrar agora no teu coração. Deixa eu mudar a sua vida, deixa eu mudar a sua mente. Ele pode, Ele tem poder para isso. Mas acontece o seguinte, o homem, ele pode chegar para Deus e falar, Deus, eu preciso. Eu reconheço, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu tenho errado, eu tenho falhado. É um problema meu, Senhor, que é você que vai poder transformar. É você que vai poder arrumar em mim. E você abre o seu coração para Deus. Isso é uma vida transformada por Cristo, irmão. Só que a gente vai seguindo 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos na vida cristã. E a gente para de sentir aquele sabor de buscar a presença de Deus. A gente para de querer ter um encontro com a palavra de Deus. E a gente se dispersa com tantas coisas, irmãos, que é o que a letra daquele rapaz falava. Então, lembre-se, nós temos armas diferentes das que são armas terrenas. E essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se ela vai destruir fortalezas, significa que ela vai nos dar vitória. E se ela vai nos dar vitória, significa que dessa forma nós vamos vencer a derrota. E o outro versículo é Tiago 4, do 7 ao 10. Esse é outro que você tem que anotar, decorar. Só não vou falar para você fazer uma tatuagem, porque é complicado e tal, para alguns, né? E aí ele fala o seguinte, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Um orgulhoso olha esse texto e fala assim, absurdo, cara. Deus quer que eu me humilhe na presença dEle? Ele não é bom? Ele não é poderoso? Por que Ele não faz, então? A postura já está errada. Ele fala, humilhe-se diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Ele fala, se submetam a Deus. E também você tem outra tarefa, resista ao diabo. Cara, o diabo não larga a gente, cara. É que a gente não vê, a gente é bobão, a gente acha que o diabo é aquele infeliz lá com os chifrão que eu falei do começo, com o tridente, não é. Ele vem com cautela, ele vem devagarinho. Ele é aquela água que vai fervendo, a gente não vê ferver, né? A história do sapo que você põe na panela e aí vai esquentando a água, ele não percebe e morre lá cozido. Agora você taca ele na panela quente, é lógico que ele vai sair fora, não vai gostar do negócio fervendo. E o diabo faz isso, cara, nossa vida vai ficando morna. Nossa vida vai ficando longe dos princípios de Deus. A nossa vida vai perdendo aquela empolgação inicial. Por quê? Porque nós paramos de submeter a Deus e nós paramos de resistir ao diabo. Eu me incluo nisso. Muitas vezes vem um pensamento e você vai alimentando aquele pensamento, cara. Quando você vai ver, isso é uma semente de Satanás para te afastar do plano de Deus. E você já começa a falar, não, então eu vou abandonar, então eu vou sair, então eu vou largar, então eu vou parar de lutar, então eu vou desistir. Mas isso é uma semente do mal. E nós não lutamos com as armas de Deus. Nós simplesmente aceitamos,
aquela semente vai criando raiz, vai brotando, e quando a gente vê, a gente já está podre. A gente já está longe de Deus. E ele fala, resista ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Cara, esse trecho é muito importante, irmãos. Muitas vezes a gente vai enfrentar lutas. A gente vai olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é assim, tal, eu tenho raiva dela. Mas isso foi algo que o inimigo talvez tenha colocado no seu coração. Porque a ótica que nós temos que olhar para os nossos inimigos e para as pessoas que nós não conseguimos orar, é com a ótica de Cristo. Cara, Jesus morreu por essa pessoa que eu odeio. Jesus morreu por essa pessoa que me deve. Jesus morreu por essa pessoa que está falando mal de mim. Então, cara, não deixa o diabo semear nada na tua vida. Resista ao diabo e ele vai fugir de nós. Como igreja, nós precisamos resistir ao diabo. Resistir, fazer força, lutar e se submeter a Deus. São duas ações que exigem uma certa reação. Se submeter, eu vou me entregar para Deus. E resistir, eu vou fazer frente. A gente precisa se posicionar. Não tem como você ser um cristão e não tomar uma posição. E o mais bonito, né? Se aproxima de Deus, Ele vai se aproximar de você. É igual esse cara, ele estava... Engraçado, quando eu vi esse vídeo, eu estava assim com Deus. Eu falei, Deus, eu vou ficar aqui orando porque eu quero ouvir sua voz. Não é possível que eu entre em oração e não consiga ouvir a voz do meu Deus, daquele que me criou. A gente fala que Jesus é bom, que Jesus me ama, que Jesus vai salvar o mundo, mas Ele não fala comigo, como é que é isso? E aí depois, quando eu vi esse vídeo, eu falei, agora estou entendendo tudo. Eu preciso me entregar, eu preciso me aproximar de Deus. Ele já está aqui, agora eu preciso ir até Ele. Eu preciso chegar e falar, Deus, eu quero me acertar com o Senhor. Eu tenho coisas que talvez me impedem de entrar na Tua presença. Talvez um pecado não confessado, talvez uma mágoa, talvez algo que seja um motivo de ira no meu coração. E isso atrapalha o relacionamento com Cristo. Ele não quer chegar e, vamos bater um papo legal aí, vamos falar o que você gosta. Não, ele vai falar, cara, não quero saber nada disso, porque o problema real está aqui. Mulher samaritana, você tem 5 homens, e esse que você tem, você não é casada. Aqui está a raiz do problema. Por que você está buscando em tantas fontes? Por que você não vem direto na fonte que vai saciar a tua sede? Ele não fica dando volta, cara. A gente que fica, Jesus, teclado novo, um string bonitinho, um acorde mais assim, e a gente vai querendo enfeitar tudo. Mas Deus olha o coração e fala, como é que está o teu coração? Você está apresentando isso tudo diante de mim, mas como é que está lá dentro? Então, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Cara, é a mesma resposta que Ele deu para Josué. Santifiquem-se, limpem as mãos, pecadores. Você que tem mente dividida, que fica assim, Deus, mundo, diabo, coitado de mim, glória a Deus, fica nessa luta, Ele fala, purifica o coração. Se entristeçam, lamentem e chorem. É um chamado para arrependimento, não é para a gente andar triste. Porque nós estamos sendo vitoriosos, amém? Jesus quer que nós sejamos vitoriosos. A gente não pode andar triste e desesperado com as coisas. Mas aqui ele faz um apelo, cara, você quer ser vitorioso? Então primeiro você vai precisar passar, que o Gil chama da escola do quebrantamento, um pastor Gil. Você vai ter que passar pelo quebrantamento, não tem como, cara, você ser feliz, não tem como você ser vitorioso, se você não se humilha na presença de Deus. Todos nós vamos ter que passar por isso se nós queremos ser vitoriosos em Cristo. E é por isso que ele fala no final, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, essa é a promessa que Ele tem para nós. Essa é a maneira que eu vejo que através da Bíblia a gente recebe instrução para poder vencer as derrotas da vida. Amém? Nós vamos ter um momento de ceia agora, e é um momento muito propício para nós entrarmos nesse estado de quebrantamento, para nós nos humilharmos na presença de Deus, reconhecer as coisas que têm nos afastado do Senhor. Então eu espero que você aproveite esse tempo para ter talvez uma reconciliação com Deus, uma conversa séria, olho no olho. Talvez Deus vai falar com você. Talvez Jesus vai tocar o seu coração de uma forma que você faz tempo que não sente. Não perde essa oportunidade, irmão. Esse é o momento de nós encontrarmos com Cristo. Amém?